Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 17 de setembro de 2014. Está no ar mais uma edição do TV Notícias pela TV Universitária. De um lado, a falta de mão de obra especializada, do outro, a demanda de profissionais em busca de um emprego. E para discutir esta realidade em Uberlândia e tentar encontrar soluções para diminuir este problema, a CIUB desenvolve programas e debates específicos com empresários e representantes de vários setores. No Cine de Uberlândia, a vaga de emprego existe e a busca por ela também. Mas conseguir voltar ao mercado de trabalho ou mesmo uma nova contratação, segundo quem está desempregado, não é nada fácil. Amanda enfrenta essa situação há 2 meses. Ex-salgadeira quer trabalhar em qualquer área do setor de serviços. Cozinha, salgado, área de produção. Igual a Amanda, são milhões de pessoas. De acordo com a coordenadora do Cine, o número de empresas que ofertam vagas em todos os setores é alto. Mas as exigências e as expectativas para com os futuros contratados também. Fala-se muito da falta de qualificação, mas não é só isso, né? Entra também a questão da experiência, porque hoje, já que se valoriza a qualificação, o trabalhador se qualifica, mas quando ele sai de um curso de qualificação, sai de um curso de graduação, ele sai sem experiência. E quando ele vai entrar no mercado de trabalho, ele não tem campo, porque as empresas exigem a experiência. E também tem o fato de que o trabalhador que está sem experiência, ele quer ganhar um salário compatível com aquele que já tem experiência, que já está na empresa ao longo dos anos, né? Então, o trabalhador tem que entender que ele que tem a qualificação, mas não tem experiência, ele tem que começar com um salário compatível com os conhecimentos dele, e que o salário ele vai conquistar ao longo do tempo. O resultado é a existência de inúmeras vagas de empregos abertas e poucas contratações efetivadas. De olho nessa realidade que atinge não só Uberlândia, mas todo o país, palestras e debates são realizados na CIUB por meio do programa Empreender. Empresários, funcionários e colaboradores no setor de RH trocam informações, aprendem estratégias e novas alternativas para atrair o profissional e tentar suprir a demanda nas empresas contratantes. Nós estamos, assim, dentro dos núcleos preocupados com isso, né? São trabalhos bem pontuais, onde cada um de nós que estamos dentro das empresas, a gente tem levado essa ideia, né, de se trabalhar essas questões junto aos empresários, e é um trabalho de sementinha, a gente está cuidando para fazer acontecer e ampliar isso dentro do mercado e dentro com os empresários. Marcela é gerente de RH de uma empresa de telemarketing e já enfrentou dificuldades para contratar profissionais. A solução encontrada foi não exigir experiência do candidato e ofertar ainda a possibilidade de crescimento profissional. As soluções que a gente encontrou e que a gente pratica hoje é uma área de captação estruturada para poder buscar essas pessoas nos lugares certos. Então, a gente está onde essas pessoas estão, onde esse público, né, que a gente quer buscar, nós vamos até eles. E o desenvolvimento dessas pessoas, né, principalmente para os líderes. Então, os líderes participam desse processo seletivo e eles sabem que você não tem experiência, que você tem uma certa dificuldade, mas a gente supre isso durante o treinamento e com o desenvolvimento dessa liderança, que atua diretamente no desenvolvimento dessas pessoas. Acontece amanhã o Papo Cabeça, #Acredite no Brasil. É um projeto que fomenta o debate político e apartidário entre jovens e vai contar com a participação de algumas personalidades no cenário nacional da política. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o professor Robson Carneiro, que é gestor em educação. Robson, muito obrigado pela presença. Antes de mais nada, parabéns pela iniciativa de vocês, que eu acho que esse tipo de debate é de fundamental importância para a gente formar os nossos cidadãos no futuro, principalmente com os jovens, os nossos jovens que são o futuro do país. Mas é bom a gente lembrar que as personalidades políticas que ele está falando não é candidato não, né? Fala aí pra gente, boa noite. Bora. A questão é o seguinte, primeiro, não é um debate político e nem sobre propostas políticas, é sobre a política em si, né? E o que o jovem precisa, e nós também, né, é pensar no seguinte, a gente precisa exercer a nossa cidadania na plenitude. E como é que eu vou exercer minha cidadania? Eu começo votando em alguém para me representar e cobrando desse alguém as coisas que ele prometeu que faria, né? Então, é o primeiro passo. Agora, a gente precisa ter uma consciência política muito grande.
E às vezes a gente sozinho não consegue essas argumentações. Por isso é importante trazer pessoas especialistas na área, como por exemplo o Luiz Carlos Azedo, que escreve no Correio Brasiliense e fala sobre política, num espaço institucional. Nós temos o Pablo Capilé, que vai para o oposto, ele vem da rua, né, vamos dizer assim, ele vem do coletivo Fora do Eixo e ele vai trazer a realidade. Então, enquanto um vem na idealidade, o outro está na realidade. Nós vamos colocar essas duas pessoas no mesmo espaço. Temos o Maurício Ricardo, um chargista da cidade. Colega jornalista. Colega, né? Já passou por tanta coisa aqui. Esse vai entender de jornalismo e também da charge também, né? Porque ele faz as charges também. E faz essa questão aí da crítica e tudo, né? Uma crítica que constrói as coisas, né? E além disso, o Supla. O Supla nasce num berço político, né? Com o pai e a mãe. Em que ele tem o famoso papito dele, né? Que é o político Eduardo Suplicy. E de repente fala assim, nossa, então ele vai seguir carreira política. E muito pelo contrário, né? O Supla vai em contramão a isso. Então você imagina assim, ele quando adolescente decide fazer isso. Os conflitos que ele passou, né? Enquanto o seu pai muito certinho, né, tal, ele é um cara muito despojado. Né? Então, rock and roll e tudo. E assim, e fala a linguagem muito própria e muito próxima desses meninos. A gente fala dos meninos de forma carinhosa, né? E aí o que acontece? Eles participando desse evento, e eles vão ter participação também, o que acontece? A pessoa vai formando a sua própria opinião. Porque hoje, se a gente não tomar cuidado, a gente cai na armadilha dos políticos, não é mesmo? Então, assim, um fala bem de uma coisa, o outro fala contra aquilo, e aí? Eu estou de que lado? Que lado que eu vou enxergar isso? A verdade absoluta, né? Nunca aparece. Nunca aparece, e aí eu tenho que... Aí é leitura, mas a leitura, ela demora também, né? Então, quando você traz as pessoas para falarem das suas experiências, aí eu acredito assim, pô, eu estou vendo pessoas do bem falando sobre a política em si, né? A sua natureza, e aí eu consigo ter uma clareza melhor do que significa isso tudo. Que coisa mais boa. Né? A programação está bem legal, os convidados são ótimos, é muito instigante, muito interessante. Agora tem muita gente ali que está querendo saber como que faz para participar. Para a gente encerrar então, Robson, fala para a gente, faz o convite. Olha, eu convido todos vocês, a participação é 1 litro de leite longa-vida, você pode trocar lá mesmo no Castelli Master. Vai ser no Castelli Master. Ou você troca nas nossas secretarias, Rua México 208 ou na Avenida Araguari, número 100. Você leva o litro de leite e troca por um convite. Então eu quero levar você, eu quero levar minha mãe, eu quero levar um amigo. Um litro de leite por pessoa. É por pessoa. Às 19 horas, lembrando que inicia com a banda Rota 44. Tem banda ainda? Encerra com a banda Seminovos, que é inclusive a banda do Maurício Ricardo, que traz um rock, uma linguagem diferente. Mas eu acho que assim, o evento está muito bem programado. Robson, está muito legal mesmo. Eu acho que todos que estão nos ouvindo e nos vendo aqui podem participar deste evento, que é bem interessante. Vai ser uma discussão, ao mesmo tempo que é uma discussão, um momento para lazer também, para você curtir uma noite diferente de quinta-feira lá no Castelli Master. Então, às 19 horas, 1 litro de leite. Robson, muito obrigado, parabéns pela iniciativa de vocês, tá? Eu que agradeço. E conte sempre com a gente. Um abraço. Confira agora o tempo para esta quinta-feira em Uberlândia, o dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. A mínima prevista é de 14 graus e a máxima não passa de 27. Veja o tempo em outras cidades mineiras. Em Abadia dos Dourados, tempo nublado pela manhã. Há possibilidade de chuva. A mínima prevista é de 18 e a máxima de 33 graus. Tempo parcialmente nublado em Itapajipe, não deve chover, mínima de 15 e máxima de 30 graus. Pancadas de chuva pela manhã em Campos Altos, à tarde e à noite tempo frio. A mínima prevista é de 14 graus. Sol e aumento de nuvens pela manhã em Veríssimo, à tarde e à noite há previsão de chuva, mínima de 16 e a máxima não deve passar dos 29 graus. E depois do intervalo você vai conferir algumas oportunidades de cursos profissionalizantes do Senai. A gente volta já.